trabalhar hoje, irmãos, o Concílio de Jerusalém, aonde ali, em Atos capítulo 15, houve uma grande controvérsia. Nós estamos vendo uma igreja que está em franca expansão. Uma igreja que o Espírito Santo fala, age e opera. Mas isso não significa que esta igreja ela esteja isenta dos problemas. Que ela esteja isenta de dificuldades, de atritos. A gente leu aqui, inclusive, o próprio apóstolo Paulo com o outro apóstolo Barnabé tiveram um atrito. Um atrito por causa do João Marcos. Na primeira viagem missionária que eles fizeram juntos, eles levaram o João Marcos, e o João Marcos, no meio do caminho, mostrou falta de fé, falta de confiança, falta de estrutura e abandonou a obra. Agora, nesta outra viagem missionária, que Paulo e Barnabé querem retornar àquelas igrejas que eles foram anteriormente para ver como os irmãos estavam, eles querem fazer a supervisão das igrejas e ver o real estado dos irmãos. Barnabé diz assim: vamos levar o João Marcos. E o Paulo disse: não, João Marcos não vai com a gente. Paulo, ele disse: não é razoável levar o João Marcos. Por quê? Porque ele, na primeira vez, ele abandonou, ele desistiu. E a Bíblia diz, irmãos, que estes dois grandes homens de Deus, estes dois grandes ícones da fé, Paulo e Barnabé, tiveram não pequena discussão. Eles atritaram por conta do João Marcos. Homens de Deus, que estavam fazendo a obra de Deus. Aí eles se separaram, os irmãos sabem. O Barnabé ficou com João Marcos, voltou para Chipre com João Marcos, e o Paulo agora se fez uso de um novo companheiro de missões, que era Silas, também chamado na Bíblia de Silvano, e com ele seguiu o seu trajeto missionário. O que eu quero afirmar aqui é que a obra de Deus, apesar de nós estarmos debaixo do domínio do Espírito, pode acontecer algumas coisas no meio e algumas controvérsias. Sobre essas controvérsias, irmãos, nós temos uma máxima. Para as coisas essenciais, unidade. Nós temos que ser unidos e falar uma mesma língua. O que são as coisas essenciais? As coisas doutrinárias. Coisas doutrinárias. Nós não podemos ter cada uma palavra. Eu creio assim. Eu acho assim. Eu acho não sei o quê. Para coisas essenciais, doutrinárias, nós temos que ter unidade. Falar uma mesma língua. Pensar uma mesma coisa. Agora, coisas não essenciais. Ou seja, não doutrinárias. Liberdade. Liberdade. Cada um pode fazer ou não fazer. Ou seja, liberdade. E está tudo tranquilo. Não é uma coisa essencial. Não é uma coisa doutrinária. E aí vem o respeito. E aí a máxima diz assim: e para todas essas coisas, caridade, amor. Então, as coisas essenciais, unidade. As não essenciais, liberdade. E para todas as coisas, caridade e amor. É assim que nós devemos viver, meus irmãos. Na obra de Deus. Na obra de Deus. É assim. Então, no primeiro subtópico, a igreja teve que lidar com essa controvérsia. Qual é a controvérsia? Os gentios agora estão adentrando a igreja de Cristo, uma coisa que era novidade, né? Porque inicialmente a igreja ficou em Jerusalém, os irmãos viram, e a igreja de Jerusalém não quis sair de Jerusalém. Deus teve de permitir a perseguição lá, e aí a obra foi para Antioquia. Deus escolheu aquele lugar onde tinha profetas e doutores, mestres na igreja, para de lá fazer uma agência missionária que iria alcançar as nações. Aí são separados Paulo e Barnabé para esta obra, eles vão, fazem a obra, e pregam nas cidades e ganham almas. Os gentios são batizados no Espírito Santo, recebem a glória de Deus, bebem da água pura que sai da presença do Senhor. Mas daí, meus irmãos, o que aconteceu? Esse concílio de Jerusalém, concílio é uma reunião
É uma reunião. Pense numa reunião de obreiros. Concílio de Jerusalém, a reunião de obreiros do ministério em Jerusalém. Por que essa reunião ela vai acontecer? Essa reunião ocorre entre 48 e 50 depois de Cristo. Reúne apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada por judaizantes que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. A circuncisão era um dos mandamentos e práticas da antiga aliança que era vista com um olhar pelo judeu muito atencioso. A circuncisão, ela se tornou um marco, um sinal que atestava quem pertencia e quem não pertencia ao povo de Deus. Era um marco. É circuncidado? Sim, então é povo de Deus. Não é circuncidado? Não, então não é povo de Deus. O Davi xingou o Golias de incircunciso. Quem ele pensa que é? Não pertence ao povo de Deus? E está afrontando o exército de Deus? Então a base da coragem de Davi, os irmãos já aprenderam. Ela estava nisso. Eu tenho uma aliança com Deus e ele não tem aliança com Deus. Eu tenho, ele não tem. Como é que ele afronta o exército do Deus vivo? Esse incircunciso. Se alguém de coragem dá uma lição nesse gigante. E o Davi deu essa lição. Nos gigantes, irmãos, sabem muito bem da história. Só que a circuncisão, irmãos, foi estabelecida por Deus? Foi. Deus falou com Abraão sobre a circuncisão. Então, vem desde o pai da fé essa prática entre os judeus. Deus estabeleceu que fosse feito assim, a circuncisão entre os judeus, como um sinal do compromisso que eles tinham com a lei e com a palavra de Deus. Então, a circuncisão era o marco da obediência, da fidelidade, da santidade para os judaizantes. Só que o que os judeus tiveram dificuldade de entender é que até a circuncisão, ela apontava para um sinal futuro que se cumpriria em Cristo Jesus. E eles tornaram-se arrogantes por conta da circuncisão, soberbos por conta da circuncisão. Aí quando os gentios, que não eram adeptos da lei de Moisés, estavam recebendo a graça e o poder de Deus, e entrando para a igreja, estes que eram ferrenhamente defensores da lei, diziam: por que esses gentios estão fazendo parte da igreja de Deus e não são circuncidados? Eles precisam se circuncidar para ser salvos. E o versículo 1 do capítulo 15 diz exatamente isso. Vamos ler mais uma vez. Diz assim, ó: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, vocês precisam observar a lei para ser salvo. Se eu sou salvo a partir do que eu faço, então eu sou salvo pelas minhas obras. E não sou salvo pela graça. Então nós temos aqui um problema doutrinário. Então, se para mim ser salvo eu tenho que fazer isso, está baseada a minha salvação no que eu posso fazer e não no que Jesus fez, então se é o que eu faço, logo também eu tenho mérito, porque eu faço. Eu posso até dizer que eu tenho crédito com Deus, porque eu faço. Ó, Senhor, eu estou fazendo. E eu não tenho uma postura humilde, como quem recebeu um presente, sabe? Como quem diz assim: eu não tinha nada para oferecer, nada do que eu fizesse ia limpar a minha barra, mas o Senhor me alcançou a sua graça. E aí quem pensa assim vive uma vida humilde. Mas quem ainda está vivendo preso
na salvação pelas obras, por merecimento, vai se sentir superior àqueles que na sua mentalidade não fazem do mesmo jeito. Essa pessoa nunca vai ser humilde. Ela sempre vai pensar que ela é mais. Vocês estão compreendendo? Então esses judaizantes, ao invés de se alegrar com o gentio que estava entrando para a igreja, eles olharam assim, mas eles não são circuncidados como nós somos. Eles não são dignos da salvação como nós somos. Eles não merecem. E aí começaram a disseminar os seus ensinos. Olha, para vocês ser salvos, vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam se submeter à lei de Moisés. Aí diz a palavra de Deus, e eu dei glória a Deus com isso, irmãos, que lá no campo missionário, aonde esses estavam ensinando, difundindo essas palavras que eram contrárias à doutrina da graça, da salvação pela graça, lá no campo, que eu vou chamar também de campo de batalha, lá no dia a dia da igreja, sabe? Lá nas recâmaras da obra de Deus, lá na congregação X e Y, onde estavam sendo disseminados esses falsos ensinos, estava Paulo e Barnabé. E o Paulo e Barnabé, versículo 2, contenderam e discutiram com eles. Aleluia! Deixa eu dar glória a Deus pelos Paulos e Barnabés, que não ficam calados, omissos diante da afronta contra a verdade doutrinária da palavra de Deus. Tem gente que pensa assim, não, o que está sendo dito é errado, o que está sendo ensinado é errado, mas eu vou ficar caladinho na minha, não vou atritar com ninguém, vou ficar no meu canto, eu quero ter paz. Isso é a postura covarde. Isso é a postura, não de um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus. Porque, segundo essa ótica, eu não quero me incomodar. Aí, para não me incomodar, eu deixo de ser fiel a Deus. Por isso não é a postura de um servo de Deus. Mas o Paulo e o Barnabé, quando viram eles dizendo assim, ó, precisa circuncidar para ser salvo. Tem que ter obras para ser salvo. Opa, peraí. Que história é essa? A salvação é pela graça. Não é os meus feitos, é os feitos dele. Não é a minha obra, é a obra de Cristo na cruz. Aí o Paulo começou a ouvir isso, o Barnabé começou a ouvir isso. Como é que é? E eu imagino que eles iam ensinando e o Paulo e o Barnabé vinham atrás. Mentira! Mentira! Imagina, velho. Mentira! Eles pregavam, vamos pegar a nossa realidade, culto quarta e domingo. Pegava o culto de domingo falava, né? Ó, irmãos, tem que ser assim, tem que fazer assim. Aí na quarta, quem estava escalado era o Paulo. Paulo diz assim, irmãos, o que foi dito domingo, tudo mentira. Eu quero que você imagine isso, irmãos. Porque eles têm uma mentalidade muito frofrô, que não pode se posicionar do lado da palavra, que tem que só orar. Deixa eu glorificar a Deus pela vida daqueles que não temem por sua própria vida, que não se omitem com a verdade, que falam com ousadia a palavra do Senhor, custe o que custar. Podem ameaçá-los, podem trancafiá-los, podem persegui-los. Eles estão do lado da palavra de Deus. Eita glória! E se for preciso bater de frente com alguém, confrontar, lá está o Paulo e o Barnabé. Houve grande discussão, o versículo 2 diz isso, irmão, vocês podem ver aí na Bíblia. O versículo 2 diz isso. Leia para mim, Presbítero William, o versículo 2. Teve tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns entre eles subissem a venda da lei aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Não entenderam? Tiveram uma discussão ferrenha, por quê? Porque a doutrina que estava sendo ensinada era errada. Errada. Então aqui a lição é a seguinte: nós devemos estar prontos para combater todo ensino e pregação que não condiz com as Escrituras. Amém ou não amém? Vamos de novo? Nós devemos, pegando o exemplo de Paulo e Barnabé, estar pronto para combater todo ensino e toda a pregação. Mas e se for o bambambam, o famosão, o estrelão? Nós devemos
está prontos para combater todo ensino e toda pregação que não condiz com as Escrituras. Aleluia. E se alguém, quando a gente fizer, disser assim, está com inveja do irmão, está com inveja da irmã, deixa que fale o que quiser falar. Mas nós entendemos pela Bíblia que nós devemos combater todo ensino e pregação que não condiz com as Escrituras. Amém? Levaram o caso para Jerusalém. Irmãos, essa reunião, ela foi promovida por causa do calor dos debates de Paulo e Barnabé com esses falsos ensinadores. Tem verdadeiros ensinadores e tem falsos ensinadores. Tem quem ensina a palavra de Deus e desce como uma água limpa que você pode tomar sem medo, vai só te fazer bem. Mas tem quem fala em nome de Deus que desce uma água saloba, contaminada, que você toma e você fica intoxicado. E prejudica você. A tua saúde espiritual. É importante saber isso, irmãos. Para quê? Para que a gente não saia por aí aceitando tudo, aceitando todos, sem termos uma base para emitirmos a nossa posição. E a nossa base é a palavra de Deus. Aleluia. Está falando segundo as palavras de Deus reveladas na sua santa palavra? Sim, vem com tudo. Não está falando segundo as palavras de Deus reveladas na sua Escritura? É um outro evangelho. É uma outra mensagem que não constrange o pecador, mas acomoda o pecador. O centro não é Cristo, o centro é o homem. Eu estou tendo discernimento, é um outro. Então eu devo rejeitar. Eu devo combater. É isso que nós devemos fazer. Foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém, imagina aquela reunião calorosa, os judaizantes falando seus pontos. Por quê? Porque se vai ter a reunião, foram todos para lá, foi presbítero, foi ancião, foi a liderança, a igreja se reuniu, nós precisamos resolver isso aqui. Não dá para deixar o fulano, beltrano e o ciclano ensinando isso, e o outro fulano, beltrano e o ciclano ensinando isso na mesma igreja. Tem que tratar isso. Se eu simplesmente fazer assim, ó, deixa cada um no seu canto, cada um, deixa o que ensina errado, deixa o que ensina certo, deixa o que prega errado, deixa o que prega certo, deixa o que vive errado, deixa o que vive certo, deixa tudo junto, e eu fico só aqui, ó, deixa cada um no seu canto, deixa que Deus vai fazer. Foi isso que a igreja fez, irmãos? Não, não foi. Não foi. A igreja nos ensina que esses problemas devem ser tratados. Nós não podemos admitir que o púlpito esteja contaminado. Os falsos ensinos precisam ser atacados juntamente com os falsos ensinadores. É isso que fica claro. Então a igreja se reúne para estabelecer o que é certo e errado, e a partir dali o procedimento da igreja seria de acordo com o que foi decidido na reunião. Os irmãos estão entendendo até aqui? Houve a controvérsia, o motivo vocês já sabem, eles agora estão em Jerusalém, e lá em Jerusalém a Bíblia registra no capítulo 15, versículos 7 ao 11, o relato de Pedro. No versículo 12, o relato de Paulo e Barnabé. E a partir do versículo 13 ao 21, a Bíblia registra o discurso de Tiago. Tiago era o grande líder da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor, conhecido como o Justo, ele era o pastor presidente de Jerusalém, irmãos. Gente que pensa que era o Pedro, né? Não era o Pedro, não. O pastor presidente era o Tiago, o justo. Ele vai discursar, depois de ouvir os relatórios, e vai lançar daí, né, o veredito do que foi decidido naquela reunião. Eu achei interessante aqui uma nota, uma curiosidade para compartilhar aos irmãos. Certamente, neste debate na reunião do Concílio de Jerusalém, as vozes que destoavam da doutrina santa também falaram. É um debate, a igreja
aqueles que estavam ensinando que precisava circuncidar para ser salvo, precisava obedecer à lei de Moisés para ser salvo, eles estavam lá também. E provavelmente eles também falaram na reunião. Também tiveram o seu momento de expressar a sua convicção. Olha, nós estamos fazendo assim porque a gente pensa assim, acha assim. Eles trouxeram os seus argumentos. Só que a Bíblia não registra os argumentos deles. Registra o relatório do Pedro, do Paulo, Barnabé e o discurso de Tiago. É uma nota, uma curiosidade interessante. Era um debate, era uma reunião para tratar. Você acha que todo mundo falou a mesma voz? Não, a gente já sabe que tinha as vozes que destoavam, a gente já sabe disso. Mas o que o Espírito Santo registrou na Santa Palavra de Deus foi só o registro daqueles que concordavam com a doutrina de que a salvação não é mediante as obras, mas é mediante a graça do Senhor. O que o Pedro falou no seu relatório? O Pedro ele relembra a igreja do que aconteceu lá na casa do Cornélio, em Atos capítulo 10. A experiência que ele teve lá. Pedro lembra assim, olha, o Cornélio era gentil. E Deus me deu uma visão, irmãos. Eu estou aqui resumindo o que Pedro faz no seu relatório. E deu uma visão para este gentil chamado Cornélio. E Deus me levou até a casa dele. E lá eu preguei. E enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, sobre a família de Cornélio e sobre todos os amigos de Cornélio que estavam presentes naquele dia na sua casa. Eu vi com os meus olhos os gentios, sem as obras da lei, sem a circuncisão, sem observar Moisés. Eu vi com os meus olhos eles receberem o Espírito Santo. O Pedro entrou com tudo, né? O Pedro estava furioso com o judaizante. Pedro estava furioso. E no versículo 11, Pedro assim afirma: nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus. Oh, glória! Esse foi o veredito de Pedro. Ele relembrou o que aconteceu lá. E é claro que aqui está tudo resumidinho, irmãos, tudo resumidinho, né? Ele relembrou o que aconteceu na casa do Cornélio e ele dá o veredito final no versículo 11. Nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aí vem a vez dos nossos irmãos Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé que foram chamados para a missão entre os gentios. A missão gentílica, eles começam a relatar de como Deus mostrou o seu poder entre os gentios, curando e manifestando libertação, sinais, prodígios e maravilhas entre os gentios. Quero que você imagine a reunião, irmãos. Eu queria ver a cara dos judaizantes, né? Eles iam murchando, até sumir. Eu acho que eles iam até indo para a porta, assim, né? Começavam sentando bem na frente, bem brabo, né? Bem brabo. Aí, tá enfeiando pro meu lado. Eu vou sentar lá no banco de trás. E agora com o relato do Pedro, enfeiou mais ainda. Eu vou sentar lá no outro. E agora com o relato de Paulo e Barnabé, agora que enfeiou de vez. Eu vou me escapulir daqui. Oh, bendito seja Deus! Se não é para professar a mesma fé, se não é para viver a mesma palavra, é melhor que saia mesmo! Oh, glória a Deus! Eu sei que até soa como se isso não fosse amor. Mas, irmãos, olhe para a palavra de Deus. É melhor sair, porque se não sair, vai inflamar os que estão ali dentro. Vai fazer perder o rebanho. E um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Jesus falava isso a respeito da doutrina, do ensino dos fariseus. Ele falou, ó meus discípulos, um pouquinho, cuidado com os fariseus e os escribas. Acautelai-vos deles, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E o texto diz que ele falava a respeito da doutrina dos fariseus. Então o que ele está dizendo assim, ó, se você ficar ouvindo, isso aí vai te influenciar. Se você ficar ouvindo, isso aí vai mexer contigo. Se você ficar ouvindo, isso aí vai te transformar aos poucos, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
Então, se não é para se converter, é melhor que saia. Amém, irmãos? Amém. Aí o discurso de Tiago veio para fechar com chave de ouro. Após ouvir os testemunhos, Tiago reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. E Tiago, no seu discurso, ele faz uso das profecias do Antigo Testamento. Ele vem agora com a Bíblia. O Pedro trouxe a experiência que ele teve, o chamado que ele teve perante os gentios, especificamente na casa do irmão Cornélio. O Paulo com Barnabé trouxe o relato de como Deus operou poderosamente em meio aos gentios, enquanto eles estavam na viagem missionária. Agora o Tiago, ele vai pegar a Bíblia, as profecias do Antigo Testamento. E nas profecias do Antigo Testamento, ele fundamenta a aceitação dos gentios na igreja. Então o que ele faz? Ele revela que a aceitação dos gentios não era uma inovação, sem qualquer respaldo nas Escrituras. Então está dizendo assim, irmãos, vocês estão alvoroçando com uma coisa que já estava escrita na palavra de Deus que iria acontecer. Os gentios, irmãos, não estão fora do plano de Deus. Os gentios estão no centro do coração de Deus. Aleluia! Essa postura do judaizante dividia, separava judeu e gentio. Paulo, inspirado por Deus, escreveu que no Evangelho não tem mais a divisão, a separação. O muro que separava, ele foi derrubado pelo Evangelho. E Paulo diz assim, agora não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher. A divisão, o muro caiu. Deus pegou dois povos e fez um. Deus tinha os gentios no seu coração desde o Antigo Testamento. E os irmãos sabem disso. Desde a chamada Abraão, Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias dos judeus. Foi isso, irmãos? Todas as famílias de Israel. Foi isso, irmãos? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gentio estava incluído no plano de Deus desde o princípio. A Ruth entrou na genealogia de Jesus e na história. Ruth era israelita? Ruth era judia? Não, Ruth era moabita, gentia. Não fazia parte dos exclusivos, mas estava no plano de Deus também. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. A igreja ainda estava tendo que lidar com isso, com esses preconceitos dos judaizantes, dos fariseus. Mas nesse concílio, o Tiago usa a palavra de Deus para resolver. E nesse concílio, irmãos, foi decidido não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão. Que era a idolatria, a imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. Idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. O Tiago, ele lançou o veredito após ter ouvido todos os testemunhos e lidado com aquela situação, e eu quero ler agora com os irmãos, Atos 15, 28. Quem achou aí, fica em Atos 15, 28. Quando o Tiago dá o veredito no concílio de Jerusalém, a partir dali enviados 4 missionários, a saber, Paulo, Barnabé, Judas e Silas. E eles foram encarregados de fazer o quê? De levar cartas, irmão Manuel, para cada igreja, acerca do que foi tratado e resolvido ali no concílio. Porque não adianta eu resolver estabelecer uma coisa aqui e não aplicar na igreja. Né? Olha como a gente está aprendendo. Não adianta, eu faço uma reunião, eu faço concílio, olha, isso aqui tem que ser combatido, tal. E aí a igreja continua fazendo do mesmo jeito. Não adianta. Então olha a visão da igreja. Foi estabelecido, o negócio é de Deus, essa é a verdade, é a vontade soberana do Senhor.
Então vamos agir, gente, vamos agir, gente. Nós precisamos levar toda a igreja do Senhor a crer do mesmo jeito. E combater lá na congregação mais distante esta erva daninha que está crescendo, para que o inimigo não tenha espaço no meio do povo de Deus. Aí lá ia, né? Se fosse aqui, eu estou usando termos bem práticos e didáticos para os irmãos aprenderem bem a palavra. Se fosse aqui, fez a reunião aqui, qual é a congregação mais distante aqui? Túnel Verde, né? Túnel Verde. Então ia lá o Paulo, o Judas, né? Chegava lá, o evangelista Delmar, que é o pastor local. Foi tratado assim, a igreja, a partir de hoje, ela não aceita qualquer tipo de mensagem que ensine os nossos membros que a salvação é pelas obras. Ninguém pode dizer nesse altar que tem crédito com Deus, que merece porque ora, que merece porque jejua. Não. Por quê? Porque a salvação é exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. E a partir de hoje a gente vai levar isso à risca. Então, irmão, essas coisas de falsos ensinos, falsas pregações, a gente não tem uma visão branda. A gente não romantiza. A gente não pensa assim, cada um tem um jeito. Não, irmãos, coisa errada, não é cada um tem um jeito. As coisas essenciais, o que nós temos que ter? Unidade. Quando vem, está dizendo assim, aqui pode pecar, cada um tem um jeito, né? Um escolhe pecar, o outro escolhe ser santo. Cada um tem o seu jeito, né? Quando vem, está pensando assim, irmãos. Quando vem, está vivendo um evangelho tão misturado, tão sapecado, que a gente está aceitando o pecado, dizendo assim, não, cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito. Cada um tem a sua forma. A gente pode usar umas palavras bonitas, né? Cada um tem a sua maneira de fazer a obra, né? Eu posso fazer a obra desse jeito, pode fazer a obra daquele jeito. Irmãos, coisas essenciais tem que ter unidade. O que não é essencial, tudo bem. Por exemplo, aqui na igreja, né? A pintura da igreja, a pintura branca. Eu achava que era melhor fazer azul. Na sua igreja pinta de azul, tudo bem. Eu achava melhor amarelinho. Na sua igreja pinta de amarelinho, tudo bem. E aqui vai ser branco e está tudo bem também. Porque isso não é uma coisa essencial. Os irmãos estão entendendo? Agora, o que é essencial não é cada um tem um jeito, cada um faz do seu jeito, cada um pensa do seu jeito. Não! O que é essencial, nós temos que ter uma mesma voz, uma mesma língua, uma mesma fé. Compreendido isso? Levaram as cartas, quem está com o texto aí? Atos 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem a quem? Espera aí. Olha o laudo. Olha o laudo. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo e a nós. Oh, glória a Deus! Você pode adorar Jesus aí, irmão? Essa reunião é uma reunião de temor. Essa reunião não exclui a vontade divina. Essa aqui não é a briga dos homens, né? Eu vou com a minha espada, tu vem com a tua espada, quem gritar mais alto, quem falar, quem lacrar mais vence. Não, irmãos. Aqui nós estamos numa batalha espiritual. Espiritual. Oh, glória. Os apóstolos entraram em discussão, contenderam. Isso que não era uma coisa carnal, era uma coisa espiritual. E quando eles dizem assim, olha, apareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que o texto está dizendo? Que o Espírito Santo estava com aqueles contendeiros. O Espírito Santo, lá no campo de batalha, lá na congregação, quando começou os falsos ensinos, ele estava com os contendeiros. O Espírito Santo estava com aqueles que levantaram as queixas. O Espírito Santo estava com aqueles que levantaram as críticas. Aleluia! Que tinha o seu coração fervendo pelo zelo do Senhor. E alguém olha e diz, para de contender, irmão, para de criar coisa, vamos se amar, viver em paz. Mas o coração deles desejando a santidade do Senhor, não os deixa ficar calados. E eles falam a verdade de Deus, e entram em confrontos e atritos e guerras.
Mas ainda bem que a liderança daquela igreja era uma liderança com visão e com sensibilidade à voz do Espírito Santo. Aleluia! Já pensou se aquela liderança não fosse uma liderança assim? Sensível ao Espírito Santo? Ia pegar e fazer o que com Paulo e Barnabé, irmãos? Estão discutindo, criando caso, criando contenda, criando problema no meio da igreja. Se fosse uma liderança que não tem visão espiritual, ia maltratar os servos de Deus. E hoje muitas igrejas estão fazendo assim com os profetas que Deus levanta. Muitos lugares estão abafando as vozes que Deus levanta para conclamar o povo à santidade. Porque a maioria não quer mais saber de Deus. A maioria não quer mais as coisas do Espírito, e aqueles que Deus está levantando para atritar, para confrontar, para falar no meio daquela congregação, estão sendo excluídos, perseguidos, maltratados, torturados. Mas ainda bem que esta igreja era sensível à vontade soberana de Deus. Pareceu bem ao Espírito Santo. E a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí ele cita as mesmas coisas, né? As mesmas coisas. Idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e o sangue, né? Então, gentios, fiquem em paz. Mas o judaizante está dizendo que tem que circuncidar. Fiquem em paz. Você não precisa fazer isso. Mas o adventista está dizendo que tem que guardar o sábado. Fique em paz. Não precisa. Mas a festa da Páscoa, da Lua Nova, a cerimônia, o ritual, estão dizendo que tem que fazer. Fique em paz. Nós não vamos impor sobre vós, gentios, estes encargos. Se quiser fazer, você já foi circuncidado, você quer continuar fazendo a Páscoa, tudo bem, irmão. Não tem problema nenhum. Guardando o teu sábado, tudo bem. O que você não pode é discriminar o gentio, dizer que ele não é salvo porque ele não faz o que você está fazendo. Então a igreja diz assim, só cuide de uma coisa, a idolatria, a imoralidade sexual, a carne sufocada e o sangue. E o Espírito Santo, estou nesse negócio. É isso mesmo. Essa decisão trouxe à igreja unidade e acabou com aquela divisão. Só que eu falo assim, os irmãos acham que os judaizantes, todos que estavam ensinando errado, todos se converteram. A Bíblia não diz isso, irmão. Só um pensamento meu que eu quero convidar você para entrar nessa minha mente fértil para a gente pensar junto. Um pensamento, a Bíblia não diz. Você acha que todos aqueles que estavam ensinando a prática das obras para a salvação, a necessidade da observância da lei de Moisés para a salvação, e houve aquela contenda e tudo. Você acha que todos eles ficaram na igreja? Se converteram à verdade? Ou alguns saíram? O que você acha? Seu pensamento, o seu laudo aí, o que você acha? A Bíblia não diz isso, só um pensamento. Você acha que não, tá bom, eu estava errado mesmo, né? Você acha que ele saiu da igreja, então? Quem acha que ele saiu da igreja? Alguns, pode ser, né? Fariseus, a Bíblia fala que alguns fariseus se converteram, né? O próprio Nicodemos, né? Dentre outros, a Bíblia fala. Então pode ser que alguns tenham recebido a Cristo e a graça, e tenham abrido mão daquela velha tradição judaizante. Pode ser. Mas a grande, maçante maioria deles, Então, se alguém olhasse assim para a igreja naquele momento, diria que a igreja estava indo mal ou bem? Se tem gente saindo. Estava indo mal, né? Responde, você está com medo de falar, irmão. Humanamente falando, se tem gente saindo, a igreja está indo mal ou bem? Humanamente falando. Está indo mal, né? Se tem gente saindo, a igreja está indo mal. Você está entendendo, irmão? Onde eu quero chegar? Lembra de João capítulo 6, que Jesus trouxe uma palavra e aquela multidão que estava lhe ouvindo, olhou e disse assim, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E viraram as costas, deram tchauzinho para Jesus e seguiram o seu caminho. Aí Jesus, que estava com a multidão, ficou só com os 12.
Só com 12. Virou para os 12 e disse assim: e aí? Vocês não querem também? Vocês não querem seguir a multidão? Vocês não querem andar no caminho da multidão? Olha, a maioria, saltou fora. Vocês não querem também? E a Bíblia diz que o Pedro, ele responde a Jesus: Aleluia. para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Oh, aleluia! O rabracandaraia, choriamandaraia. Humanamente falando, o ministério de Jesus em João 6 estava abençoado ou estava frustrado? Humanamente falando, ficou só 12. Cadê a multidão, pastor Antônio? Cadê todo mundo? Humanamente falando. Então, pega essa lição. Não tire tuas conclusões por aquilo que os teus olhos veem. Dobre os teus joelhos, fale com o Espírito Santo e veja o que ele acha, o que ele pensa e como ele enxerga o que está acontecendo no meio da igreja.